Olá, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, à tarde, aqui agora são 3h20 da tarde e eu vim aqui contar pra vocês uma história verídica, né? Que tá se passando comigo, né? E eu, como pesquisei bastante no YouTuber e não encontrei nada assim do que tá acontecendo comigo lá, resolvi vir aqui compartilhar com vocês o que tá passando comigo agora de sexta-feira pra cá, o que tá acontecendo comigo. E espero que vocês gostem e também para ajudar outras pessoas que talvez passe pelo mesmo problema que está acontecendo comigo agora. Pronto. Vamos lá começar? Então, gente, eu em 2001, eu tenho 3 filhos, né? Como eu já vim aqui e já havia dito pra vocês, eu tenho 3 filhos. Tenho um de 22 anos, que é o Jainer Jonathan. Tenho o Aster Gabriel, de 18 anos. E o Arley Filho, de 16 anos, que é o meu caçula, né? E em 2001, nasceu o Arley Filho, dia 15 de janeiro de 2001. O Arley Filho nasceu. Ele nasceu cesariano, parto cesariano, de 8 meses. Devido a bolsa, eu tava perdendo muita água, né? Então ele nasceu de 8 meses. Mas todas as 3, resumindo, todas as 3 gravidez minha foi um pouco complicada. A primeira nem tanto, a primeira até que eu fui bem. Passei a gestação tudo maravilhosamente bem, até pulava, dançava e tudo. Corria tudo ótimo na minha gestação, a primeira. Só tive problema quando meu filho nasceu, foi parto normal, meu primeiro filho, eu tive um probleminha aí. Que minha pressão subiu e eu dei um começo de pré-eclâmpsia, né? E pronto. E depois o meu médico havia dito pra mim que eu não poderia mais ter filhos, né? Que eu deveria parar ali e esperar, que eu não poderia mais ter filho. Tá bom. O meu sonho era ter uma menina, né? Uma menina. Como eu tinha o meu primeiro filho, eu sempre quis ter um homem, o primeiro. E o segundo eu falava, eu quero uma menina agora. Tentei o segundo. E veio o Aster Gabriel, meu filho lindo, maravilhoso, que tá aí, né? Grande, enorme. Também tive problema na gestação do meu filho, o Aster Gabriel, dos 4 meses em diante, pela minha falta de ar, que eu sou asmática, né? Já há muitos anos, desde criança, desde os 4 anos de idade, e eu sou asmática. E depois eu ficava indo muito no hospital com problemas de falta de ar e tal. Era só esse o meu problema também, a falta de ar, né? E às vezes eu tinha que sair correndo, eu morava em Guapó, tinha que sair correndo pra Goiânia, pra tomar umas injeções que eles dão na veia, pra poder respirar. E o bebê mexia muito, né? Porque ele tá sem ar ali, não tem como respirar, né? Aí depois fiquei assim, ia no hospital, ficava em casa, ficava aquela coisa. Pronto. Quando nasceu, correu tudo ótimo, maravilhosamente bem, correu tudo bem, graças a Deus. Foi parto cesariana, porque devido aos medicamentos que eu tomava para falta de ar, que é a asma, não deixou eu ter as contrações do parto, né? Eles até tentaram, esperaram até a última hora, fiquei internada, mas não aconteceu, não nasceu normal. Teve que fazer uma cesariana de última hora. O Arley Filho, o meu caçula, eu tive uma gestação boa, graças a Deus foi boa a minha gestação. Só que eu sou assim, se o meu dedinho da unha dói, eu vou no médico. Doutor, ó, tá acontecendo isso e isso. E eu sempre fui assim, né? Eu sou muito cuidadosa. E eu via que eu tava perdendo água na minha gestação. Saía água, eu andava e perdia água. E eu achava aquilo muito estranho, porque nas gravidez dos
dos meus 2 filhos, né, nunca tinha acontecido aquilo. E eu falava, e eu ia no médico e falava pro meu médico, eu falava assim, olha que... Lembrando que o médico que fez o meu primeiro parto, do meu primeiro filho, não foi o mesmo que fizeram o parto do segundo e do terceiro filho, ó. Foi um médico diferente. E eu sempre falava pra ele, doutor, olha que eu tô perdendo muita água. E ele olhava, o Catilce, não, é normal, não tô perdendo nada, não tem nada. Doutor, eu tô perdendo nada. E sempre que eu ia insistindo, isso começou, acho que a partir do 6º mês em diante, eu acho. Dos 5 meses, 6º mês, alguma coisa assim, que eu não me lembro bem. E eu via, né, eu tava assim na cozinha, saía aquela água, eu andava, saía, perdi uma água, sabe? E eu pensava, será que eu tô fazendo xixi na roupa? Não é possível, gente. Mas eu olhava, eu cheirava, não era cheiro de urina, né? E eu falava, mas o doutor não acreditava. Devido a isso, o meu filho nasceu de 8 meses por causa desse problema, que o meu filho perdeu a água, né? E na minha placenta, a placenta eu acho que fala, né? Tava ficando sem água. E um dia eu passei mal em casa, fiquei muito ruim, perdendo um pouquinho de sangue. Saía água e sangue, sabe? E eu tava de 8 meses. Tinha acabado de completar 8 meses, tinha pouco tempo, porque meu filho ia nascer em fevereiro, ia nascer em janeiro. E eu fui no hospital, né, peguei minha malinha e fui pro hospital. Falei, doutor, tô perdendo água com sangue. Ele olhou e falou assim, realmente você dilatou 2 centímetros. E ele olhou, né, ali e tal, e ele falou assim, Catilce, é melhor você ficar internada por motivo que tá, né, perdendo essa água e você dilatou, mas nem precisava de você ficar internada não, mas eu vou te internar assim mesmo. Tá bom. Fiquei internada, fiquei no hospital de um dia pro outro, e acho que eu fiquei 2 dias no hospital, e começou, no outro dia ele foi me ver, o doutor tinha parado de sangrar, né, e sair líquido. E ele falou, Catilce, você tá boa, né, tá. Ele falou, à tarde passo aqui pra te ver. Tá bom, porque ele tinha passado na parte da manhã. Nem levantar de ir pro banheiro e voltar, comecei a perder sangue de novo, né, sair sangue de novo. E ele chegou e eu falei, doutor, olha que eu tô saindo sangue de novo. E ele, se continuar, vamos fazer uns exames. Fizemos um monte de exame pra poder ver se tava tudo bem com o bebê e tal. Tá bom. Eu tava no quarto e eu ouvi, e eu sou muito curiosa, ouvi que ele tava no corredor conversando com meu marido. E eu de pontinha de pé, levantei e fui lá curiar, né? Assim, lá quando você vai assim, espreitar quem tá ali, eu deixei. Cheguei lá, fiquei olhando e eu falei pro meu ex-marido, não, Arlen, pode falar o que é o que tá acontecendo. E ele, Catilce, a gente vai falar. E veio o médico e ele falar comigo que eu tava perdendo muito, aliás, que eu tinha perdido os líquidos, né, da minha placenta, e que o bebê, que eu poderia esperar completar os 9 meses, mas que se eu quisesse poderia tirar antes, naquele dia, né, aliás, no outro dia, porque devido à água que tava perdendo. Mas poderia. E ele perguntou, o seu neném é homem ou mulher? Eu falei, doutor, é homem, porque você mesmo fez a ultrassonografia 3 vezes e me disse que era homem. E ele, tem certeza? Eu falei assim, doutor, você que me falou, né, que era homem. Aí ele falou assim, não, porque se fosse menina mulher, tinha mais facilidade de sobreviver. Menino homem, com 8 meses, é muito mais difícil. E eu falei, eu tenho fé em Deus e vai dar tudo certo. Se Deus me deu esse filho pra mim, é porque vai dar tudo certo e eu vou ter ele e não vai acontecer nada. Eu tenho fé em Deus. E assim aconteceu, graças a Deus. O meu filho, eu falei, doutor, eu optei por tirar, né? Naquele dia eu falei, não, eu quero que tira. E ele, Catilce, você tem certeza? Eu falei, não, doutor, eu quero que tira. Aí ele, tá bom, então vamos marcar a cirurgia pra amanhã de manhã. Eles foi ou foi à tarde? Acho que foi no mesmo dia à tarde, de 6h30 da tarde. E tá bom, arrumou tudo e tal. Fui pra sala de parto e falei pro meu médico, doutor, eu quero operar, mas eu preferia se você me amarrasse. E ele falou, Catilce, você amarrar e operar é a mesma coisa, não muda em nada. E eu, é? Eu falei, não, doutor, eu acho que não. Amarrado não é amarrar as trompas e operar tem que cortar, alguma coisa assim? E ele, Catilce, não é bom você operar agora,
Por quê? O seu filho é de 8 meses, você é muito nova, eu tinha 21 anos na época, né? Você é muito nova e pode acontecer de ter algum problema com seu filho vai vir a falecer. Eu falei, não, doutor, mas você não falou que tá tudo bem com ele? E ele, sim, Catiúcia, tá tudo bem com ele, mas depois nascer a gente tem que esperar um certo tempo para saber se vai correr tudo bem, né? Não vai ter nada. E eu, não, doutor, pode me operar assim mesmo. Eu tenho fé em Deus que não vai acontecer nada. E a esposa do médico, que era a pediatra do meu filho, que tava, né, quando eu fiz o parto. E pronto, fez o parto, meu filho nasceu, sadio, graças a Deus, perfeito. Foi uma luz, uma vitória na minha vida. Como meus 3 filhos, é uma vitória na minha vida. E meu filho nasceu, lindo, maravilhoso. A médica pegou ele, colocou ele lá, ele chorando muito e tal. Colocou ele no meu rostinho. Aí foi muito lindo, só de eu falar já começo a me emocionar. E pronto. E eles olharam, né? Quando ele nasceu, os médicos foram lá, todo mundo foi lá, olhou. E eu fiquei olhando e eu, doutor, tá tudo bem com meu filho? Tá tudo bem? Eu tava muito apreensiva, muito preocupada, né? Porque, afinal de contas, ele poderia morrer, né? E eu tinha muito medo. Eu tinha muita fé em Deus, que eu sempre tive muita fé. Eu sou uma mulher de fé, graças a Deus. Mas tinha aquele receio, aquele medinho. E assim foi. Eles chegaram e a pediatra disse, falou assim, Catiúcia, o seu filho é perfeito, é lindo, ele não tem nada. Ele nem vai pra incubadora, não. Ele só vai na incubadora só pra ficar umas horinhas, olha, uns minutinhos, porque como era recém-nascido, né? Mas não porque ele tem alguma coisa, não. E eu, não, tá bom então. Aí foi, e eu falei, doutor, já que meu filho nasceu bem, você pode me operar, né? E ele... Pronto, eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a passar mal aí, né? Acho que minha pressão subiu, que eu não lembro. E eu só lembro deles bater no meu rosto e falar, mãezinha, mãezinha, reage, mãezinha. E não lembro de nada, lembro de algum trem pitar. E pronto, não lembro. Quando eu acordei, eu já tava na sala, no quarto, né? Tava muito ruim e eu lembro disso, que eu perdi muito sangue. Que eu lembro que tinha um balde, sei lá o que, do lado, e eu perdi muito sangue. E eu lembro de olhar e ver aquilo. Talvez eu até passei mal por isso também, né, gente? Não sei. Tô brincando. E depois, no outro dia, as mulheres levantavam, acho que tinha ganhado neném, levantava, tomava banho e tudo, e eu nada, não conseguia levantar. Quando eu tentava levantar, eu sentia mal, dava aquela coisa assim, e não conseguia, parece que perdia o fôlego, assim, não conseguia respirar. E eu pedia pra não deitar. O médico chegou meio-dia, eu ainda tava lá, toda suja, né, de sangue, porque não conseguia me tomar banho. E eu pedi ajuda, alguém me ajuda que eu preciso tomar banho. Porque dos meus 2 filhos, o Jenner e o Asler, eu levantei e tomei banho, né? Eduardo filho eu não conseguia. E o médico chegou e me examinou e falou, essa menina, ela tá morrendo, ela perdeu muito sangue e temos que fazer uma água, um soro, né, dar um soro com sal, eu acho que foi soro com sal na veia dela para ela reanimar até o banco de sangue chegar aqui. Ela vai ter que tomar 2 bolsas de sangue urgente. E isso foi muito rápido, sabe? Assim, eu não tava muito mal, gente, eu não lembro de muita coisa não, tá? E pronto, e assim aconteceu, as pessoas doaram sangue pra mim, eu recebi 2 bolsas de sangue. A minha mãe falou que eu até pulava dessa altura assim da cama quando eu recebi, porque eles colocaram pra pingar muito rápido, porque eu tava muito fraca, eu poderia morrer, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, fiquei 10 dias internado, tá? Meu filho nasceu. E eu lá, depois fomos embora pra casa, tive uns pontos da anestesia, porque foi cesariano, tive depois um pequeno probleminha, começou a infeccionar e tudo, né? Deve ser por causa que eu tava também com anemia e depois perdi muito sangue e tal. E assim, porque eu sempre tive muita anemia. Graças a Deus agora eu não tô tendo, ó. Inclusive tem 1 mês que eu fiz exame, graças a Deus a anemia eu não tenho. E agora, gente, esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? E agora eu fico sabendo, no ano passado, aliás, uns 4 anos eu sinto muita dor
no pé da minha barriga. Muita dor mesmo. E quando eu vou ter relação, dói muito mesmo, dói muito. Não é sempre, mas dói muito. E eu falava pro meu marido, isso não tá certo, eu acho que eu devo estar com alguma coisa, não pode ser. E a gente até pensa coisas ruins, né, gente, que eu pensei mesmo que era alguma coisa ruim, graças a Deus não é, né. E fui ao médico, inclusive cheguei em Goiânia também, no ginecologista lá. E ele disse, não, Catiúcia, você não tem nada, tá tudo limpinho, seu útero tá limpinho, tá tudo tal, você só tá com uns miominhos assim em volta do útero, mas isso é normal. Só se acontecer de sangrar muito, você volta, vai procura um médico e fala pro médico, né, o que tá acontecendo e tal, pra ver o que tá acontecendo. Tá bom. Cheguei aqui, aconteceu a mesma coisa, com as dores, a dor, e eu não, é que eu falo, a pontinha da unha dói, a Catiúcia não quieta. Fui no médico de novo, Augusto, vamos no médico, meu amor, vamos no médico, que eu não tô aguentando, esse tempo dando mais, eu não sei que dor é essa. Tá bom. E fui no médico de novo. E ele, não, tá tudo bem, tá bom. É só tá com um negócio em volta do, trenzinho em volta do útero, tá, mas é normal. Nada grave, só se você sangrar muito, perder muito sangue você vem. Gente, tá bom. E todo mundo, e eu jurava que eu era operada. Pra mim, eu era operada, porque eu pedi o médico que me operasse, entendeu? Naquele dia que meu filho nasceu, né? Em janeiro, dia 15 de janeiro de 2001, eu pedi o médico pra me operar, eu achei que ele tinha me operado. Só que o médico não me operou, né? E eu venho descobrir isso agora, na sexta-feira, que foi no dia 14/7/2017 agora. Porque o ano passado eu fui na médica e ela falou, Catiúcia, você não tem nada, tá tudo bem, só que tem um negócio aqui, só que eu não percebi muito o que ela falou. Também não dei muito assunto pra aquilo. Ela passou os remedinhos, tomei, passou anticoncepcional pra mim tomar. Gente, eu não sou operada, essa mulher passando anticoncepcional, tá bom. Mas era anticoncepcional bem fraquinho, porque é pra regular, porque por causa dos 4 anos pra cá, minha menstruação ficou desregulada e por causa dessa dor, né, também. Gente, eu vou na sexta-feira no médico, no ginecologista, fazer exame de rotina, né? Porque tinha um ano que eu não ia na minha médica e ela falou, eu quero te ver daqui a um ano. Você vem aqui daqui a um ano, eu quero te ver. Tá bom. Chamei meu marido, falei assim, meu bem, vamos lá comigo? E eu, vamos. Levantei cedo, fomos, ele que ligou e marcou a ginecologista, fomos lá. Cheguei lá, entrei e tal, ela conversou, vamos ver como é que tá. E ela, Catiúcia, tá vendo aqui o negócio aqui, ó, tem um fiozinho aqui, tá fora do lugar, tem que tirar. E eu sem entender, né, gente, francês, né, a menina aqui não fala bem francês, não, eu compreendo algumas coisas, mas, né, essa parte de hospital, porque quando você não fala, essa parte do hospital, você entende aquilo que você tá acostumada, né, porque você não tá, pronto. E a menina aqui não entendendo nada. E eu, gente, o que essa mulher quer dizer? Tá bom, e ela, eu vou tentar puxar aqui. Tá bom, doutora, tá, ele tá me cutucando, ele tá doendo. Ela, vou chamar o médico aqui do lado, você se importa? Pra ele me ajudar, né, tal, pra tirar. Tá bom, o médico vai, tenta e dói, e eu, esse tá doendo, eu gritava, suava, e ela passava a mão no meu rosto, né, segurava na minha mão, e eu falei, não, chama meu marido. Eu falei, gente, esse povo vai me matar aqui, ué, que é isso? Eu vou morrer aqui agora, hein, porque eu não sei o que tá acontecendo, esse povo tá me matando aí, ué. Eu sou operada, essa mulher tá querendo enfiar um trem dentro de mim, eu sou operada. Se brincar ainda o que essa mulher vai fazer? Eu sem entender nada, gente, nada, sabe? Falei pra ela, ela falou assim, você quer chamar seu marido? Eu falei, eu quero. E aí ela falou pra amiga dela, deixa ela chamar o marido dela, talvez ela fique mais calma, ela tá muito nervosa, e tava mesmo. E eu liguei meu marido, ele tava lá fora na recepção, ela até queria chamar ele da recepção. Eu falei, não, porque ele foi lá pra fora, né, foi lá pro meio da rua tomar um ar. E eu liguei e falei, meu bem, entra aqui rápido que a médica tá te chamando. Tá. E a médica foi ao encontro dele e falou, você que é o marido, e os dois entrou. Pronto. Chegou lá, ela explicou pra ele, tal. Eu falei, meu bem, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E eu, não, e meu irmão, como ela tava conversando comigo, e como assim, né? Ele não explicou muito bem. Tal, fez, tal. E ela, não, vai ter que ir no hospital de Ixelles pra tirar isso. Tá.
Tá bom, vai no hospital. Catilson, eu vou te passar agora o anticoncepcional mais forte, que você vai ter que tomar um anticoncepcional mais forte. E depois você vai no médico, o médico vai tirar isso aí e depois você volta pra poder ver, eu ver como você tá, se tá tudo bem e tal, exame normal. Tá bom, doutora. Saio, tem uma amiga minha lá fora, né? Que ela tava no hospital, muito tempo que eu não via ela, uma pessoa querida, eu gosto muito dela. E eu vejo e falo, oi nega, tudo bem? Que saudade, tal. E ela, o que foi? Eu falei, nossa, o povo quase me matou ali dentro, gente. Foi o que aconteceu, eu expliquei, pronto. Aí ela falou assim, eu falei assim, mas o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, você tá tentando tirar um trem de mim, eu não sei o que eles querem tirar, não tô entendendo nada. Tô perdida, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Aí meu marido falou assim, não, Catilcia, é porque você é amarrada. Você falou que é amarrada, né, Catilcia? Eu falei, sou amarrada. Por quê? E eu falou que tem um fiozinho lá, espendurado, e tá tendo um problema lá, que ele tá virado e não sei o que, e tem que puxar aquele fio porque tá te causando a dor e é o que tá causando tudo isso, né? Falei, Deus me livre, você tirou o fio, eu na minha cabeça, né? Deus me livre, eles vão tirar o fio, eu sou amarrada, eles vão me desamarrar e eu vou engravidar, não é? Pensei, isso é que eu pensei, né? Tá. Aí minha amiga ainda riu e falou, nossa, vai ter um bebezinho. Eu, não, menina, não vou ter bebê não, você tá doida? Não, sou operada, aquele bebê. Tá, saímos, fomos direto no hospital, né? Porque ela falou, é urgente isso, tem que ser de urgência, tirar isso logo. Tá, fomos direto lá em Ixelles, hospital de Ixelles. Chegamos lá no hospital de Ixelles. Isso aconteceu, né, no dia 14, né, que eu falei, que eu fui na médica. No dia 17, né, eu fui no hospital de Ixelles, constar com o doutor Bucela. Bucela é o nome do doutor, né, doutor Bucela. Tá gentil, homem, bem gentil, eu sei de jeitinho dele também. A minha ginecologista também é ótima. E ele falou, oi, tudo bem, entra e tal. Olha, a gente vai tentar tirar devagarzinho, se doer você fala. E eu não vou te machucar, não precisa ter medo, pode relaxar, ficar tranquila e tal. Tá bom, doutor. E eu deitei lá, meu marido entrou comigo, eu falei, meu bem, entra comigo. Porque, gente, eu sou muito medrosa e eu não tenho família aqui. Parece que assim, o meu apoio é o meu marido, sabe? Ali, sei lá, eu tenho muito medo. E ele ficou lá comigo na sala e tudo, vendo tudo. Ele ficou junto comigo o tempo todo. E o médico tentando, tá doendo? Não. Tá doendo? Não. Tá doendo? Ai, doutor, tá doendo. Tá doendo? Tá doendo, doutor. E eu, né, deixei, tá doendo. Tá. E ele falou assim, Catilcia, eu não vou te machucar não, porque eu já tava machucada da sexta-feira, né, gente? A médica até tinha passado uns remédios pra mim tomar, porque eles me machucaram muito. E eu não vou te machucar não, porque você já tá machucada. Eu vou fazer assim, vou marcar uma cirurgia pra você fazer. Mas não é nem cirurgia, é uma mini cirurgia, pra gente tirar isso. Então, eu, tá bom. E ele pode se vestir e a gente conversar. Fui lá, me vesti, voltei. Mas meu marido lá e ele fez o desenho, gente, né? O que aconteceu? Ele falou assim, Catilcia, ó, aqui é o reto, né? Aqui é o reto, né? Aqui em cima é o seu útero, aqui tem as, né? Como fala, gente? Os ovários, né? Os ovários não. Pronto, esqueci o nome agora, gente. Aí ele falou assim, e lá dentro tem um negócio. Ele fez um desenho, gente, parecendo um T, né? Eu falei, gente, mas parece que eu já vi isso em algum lugar. Esse T, que eu tenho? Não tem nada dentro aí. E eu deixei, então não tem nada aí dentro, não é? Como que eu tenho alguma coisa dentro? Eu sou operada, esses bracinhos aí tinham que estar amarrados, não, né? Que é o... Ai, gente, não fugiu o nome da minha cabeça, nossa. Ai, gente, veio o nome agora, as trompas, né? As trompas que fala mesmo, eu tô falando certo, gente. Gente, ó, se você já falar errado, vocês não rir de mim, não. Né? As trompas lá, e eu, gente, minhas trompas era pra estar amarradinha ali, né? Porque eu sou amarrada, né? Eu pensei, deve amarrar as trompas, né? E eu, não, tem ali, tal. E a gente vai marcar a minha cirurgia, né? Dia 24. Você vem aqui, a gente vai fazer a cirurgia, né, tal, tudo direitinho. Você vai tomar, a gente vai te dar uma anestesia pra você dormir, é 1 minuto, né, anestesia geral,
1 minuto você dorme, 1 minuto eu tiro e pronto. E acabou o problema. Assim você não sofre, não sente dor e pronto. Tá bom, doutor. E ele falou, tá. E ele falou assim, porque você tá com um estirite dentro de você e tem que tirar esse estirite. E eu fiquei, estirite? Fiquei aqui na cabeça, gente. O que é estirite, né? Nada. Tá. Aí a gente vai tirar, tá, pronto. Saí de lá, eu mais meu marido foi lá poder marcar. Que ele mandou a gente ir no negócio do lado, né? Pra marcar tudo, tá? Tá. A mulher falou assim, olha, no dia 16 vocês vêm aqui, de agosto, né? Dia 16 de agosto vocês vêm aqui, vamos fazer uns exames nela pra saber qual tipo de anestesia que ela pode tomar, né? Que é anestesia geral que eu vou tomar, né, gente? E é perigoso, tem que saber se eu tenho alergia de alguma coisa, assim. Eu falei pra ela que eu sou asmática e tal, né? E eles perguntou se eu tomava algum remédio. Eu não sei a bombinha, não tomo nada. A não ser o anticoncepcional que a médica me passou, né? Tá bom. Aí chego aqui em casa, vou resumando tudo aí, né? Chego aqui em casa, coloco lá no Globo, né? Que é, nós temos essa mania, né? E eu tenho essa mania. Vamos traduzir aí esterite. O que é isso? Francês para português. Gente, quando eu coloquei esterite e apareceu lá DIU. Gente, eu não acreditei. Eu não acreditei porque eu jurava que eu era operada. E eu falei, DIU, gente, não pode ser, eu sou operada, gente. 16 anos que eu tô com um DIU dentro de mim e não sabia que tinha um DIU dentro de mim. Há 16 anos eu achando que eu era operada, eu não sou operada. Eu tô com um DIU dentro de mim. Em tempo de acontecer alguma coisa, né? Dar uma doença, né? Uma coisa assim mais grave, né? Um câncer. Sei lá, gente, alguma coisa, porque DIU, vocês sabem que o DIU tem um prazo para poder você tirar, né? É 5 anos, né? Com 5 anos você tira e você puder colocar de novo, tira e coloca de novo, né? E também sem falar que de ano em ano você tem que ir no seu ginecologista, fazer ultrassonografia para saber se tá no lugar, tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo arrumadinho, não é? Não só, eu não sabia. Depois que eu ganhei meu neném, eu fui no médico acho que 1 ou 2 vezes, só por causa dos pontos, né? Que começou pra ele tirar os pontos e só. Aliás, foi uma vez pra tirar os pontos, foi. Nunca mais fui no médico. E eu cheguei a perguntar, doutor, você me amarrou ou me operou? E ele, só que eu na época eu tava com o meu coxo cheio de pus quando eu ganhei meu neném, porque começou a infeccionar. E ele vai tirar aqueles pus, né? E ele mudou de assunto e não me falou. Tá bom. Eu fui pra casa, nunca mais voltei no médico. Ia lá na Samed, que era a Samed, né? Que eu tinha o convênio pela Samed através do meu ex-marido. Consultava os meus filhos lá na pediatra, tudo, mas nunca mais fui no médico. E talvez esse seja o meu erro, né? Porque eu deveria ter marcado uma consulta com ele, né? E saber, né? Procurar saber, doutor, então, você me operou, o que aconteceu? Não, gente, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, eu tô besta, tô boba. Levei um susto, gente, que eu tô até hoje eu tô boba. Tem, né? O que? 5 dias hoje que eu fiquei sabendo disso, né? De sexta pra hoje é terça, 5 dias. Tô boba, nem tô dormindo de noite. Porque de uma hora pra outra você é operada, de uma hora pra outra, pá! Não, você não é operada, você só tem um DIU, você vai tirar o DIU, você pode engravidar. Você tem que voltar a tomar seus anticoncepcional direitinho, porque senão você engravida. E eu sem saber de nada, né? E a pessoa que, assim, inocente. E o meu marido, pra falar a verdade, ele achou bom, né? Quando ele ficou sabendo. E o Augusto, não acredita. Você tá acreditando no que tá acontecendo, Augusto? E ele ficou assim, ele também ficou meio bobo, sabe? Assim, todo mundo, né? Porque ele falou pra mim, uai, mas eu falei, meu bem, você sabe o que tá acontecendo? Eu posso ter um filho, você tá doido, Augusto? Eu não sou operada. E ele,
Uai, você sempre falou pra mim que era operada. E eu jurava que eu era operada, meu. Gente, sabe, faz uma confusão assim, na minha cabeça fez uma confusãozinha aí. Mas agora eu tomei os remédios, né, tomei, como eu falo, uns remédios que a médica passou. Ontem era um só que vinha que comprei, aí vem só um, tomei também. Agora não toma nada. Dia 16 eu vou lá pra fazer isso, né, fazer o negócio da anestesia. Dia 24 eu vou fazer cirurgia pra tirar estilo. E vou voltar a tomar um anticoncepcional, né? Agora, o mais forte. Ela falou que agora o acabou hoje. Ela falou que me esperar 10 dias. Porque como eu vou trocar de anticoncepcional, né? Vou tomar o outro concepcional, né? Anticoncepcional. A pessoa já tá gaguejando. E sem falar, gente, que eu nesse período, eu poderia ter engravidado, sabia? Eu nesse período poderia ter ficado grávida. E ia pensar, mas eu fiquei grávida, operada, né? E não, eu tenho só o DIU e agora vai tirar o DIU e pronto. É isso, eu vim aqui pra contar pra vocês, porque eu nunca fiquei sabendo disso, eu fiquei tão desesperada quando eu até coloquei no meu Face, gente, olha, eu sou amarrada, tá desamarrando. Se alguém aí sabe, pelo amor de Deus, me fala alguma coisa, se alguém souber, conta aqui pra mim. Mas não, ninguém me ajudou também com nada, né? Também nem eu estava sabendo o que estava acontecendo comigo, né? Não entenderam bem também o que estava se passando. E eu, na verdade, fui entender ontem também, né? Foi na segunda-feira. E é isso, gente. Vim aqui dizer que eu não sou operada. Que eu tenho um DIU e vou ter que tirar o DIU agora, porque o DIU, ele fica em cima, só que agora ele virou e tá assim, a ponta tá pro útero. E aquela ponta é perigoso, ela falou até furar o útero e, né, ter uma coisa pior ainda. Vinha acontecer alguma coisa pior ainda. E dói, gente, só sei que tá doendo muito. Eu não tô dormindo bem de noite, não consigo dormir, tanta dor nessa parte, assim, dói muito, incomoda muito, tá me incomodando, sabe? Você sente que ele tem lá dentro, assim, que tá barriga pra baixo, então dói pra carasca, velho do céu, dói muito. E tô aí, né? E agora vai demorar ainda a cirurgia, né? Porque como hoje ainda é 18 de julho, dia 24, tem um mês e pouco pela frente ainda pra poder fazer essa cirurgia, essa mini cirurgia, né, gente? Não é uma cirurgia. E pronto, eu espero que corra tudo bem. É isso aí, espero que vocês gostem do vlog aí. Esse ficou grande mesmo, viu? Mas é pra explicar tudo em detalhe, tudo direitinho, né? Pra vocês saberem o que aconteceu. Talvez o que aconteceu comigo pode acontecer com outra pessoa, ou já aconteceu com outra pessoa, ou talvez está acontecendo nesse momento, que ainda está acontecendo comigo com outras pessoas. Então, por isso que eu vim aqui dividir isso com vocês, tá? Espero que vocês gostem. Olha, gente, então, um grande beijo. Fica todos com Deus. Uma ótima semaninha para vocês, abençoada por Deus. Deus abençoe a todos, tá? E tudo de bom pra vocês. E depois vocês comentem aí embaixo, deixa o seu like. Se tiver alguma perguntinha, eu vou estar respondendo vocês, tá? Não se esqueça de compartilhar, dar o seu joinha, né? E é isso. Beijo, gente. Fica todos com Deus.